Olá, estamos de volta aqui no portal Sala dos Municípios, numa parceria entre a ADEMESP e o Ministério Público com o programa MP Orienta. Nós tivemos já um primeiro módulo em que trabalhamos sobre quais seriam os princípios principais em relação à atuação do Conselho Tutelar, sobre o órgão do Conselho Tutelar e também sobre o conceito de rede de proteção da infância e juventude. No módulo de hoje, nós vamos trabalhar sobre especificamente a responsabilidade das despesas do Conselho Tutelar, que o gestor público tem, e também vamos trabalhar sobre o poder de requisição do conselheiro. Primeiro vou trabalhar um pouquinho sobre quem seria que tem essa responsabilidade pelas despesas do Conselho Tutelar. Muitas vezes, na prática, a gente vê que o gestor público, ele nem sempre dá aquele aparato necessário e é imprescindível para a atuação do Conselho. Porque não basta o ECA ter previsto um órgão tão importante na atuação, que vai ter uma atuação preventiva, uma atuação precoce, mais eficaz, se ele não tiver o respaldo material, o respaldo técnico para poder atuar da melhor maneira possível. Então, é imprescindível nessa situação que quem tem a obrigação, que no caso é o município, faça esse aparato que é necessário a ele. Então, vamos verificar da onde que nós estamos tirando essa situação, dessa obrigatoriedade que o ente municipal tem. No ECA, no artigo 134, no parágrafo único, traz o quê? Que no orçamento público municipal tem que constar os recursos necessários para o funcionamento do Conselho Tutelar, para a remuneração e todos os demais direitos trabalhistas, já que o conselheiro ele tem direito a férias, a 13º, e também a formação continuada dos próprios conselheiros. Como que nós vamos trabalhar um pouquinho mais adiante sobre isso, né? Na resolução 170 de 2014 do CONANDA, no artigo 4º, também traz especificamente isso, que a lei orçamentária municipal deverá estabelecer dotação para a implantação, manutenção, funcionamento dos conselhos tutelares, bem como para o processo de escolha dos conselheiros, custeio da remuneração, formação continuada e execução de suas atividades. Posteriormente, no próprio artigo 4º da Resolução 170, traz quais são as despesas que devem ser consideradas pelo gestor público, que devem ser arcadas pelo orçamento público municipal. Então, no parágrafo 1º, em todos os seus incisos, como a gente pode ver aqui no slide, trata especificamente de quais seriam essas despesas que devem ser custeadas pelo ente público municipal. O primeiro delas é o custeio com mobiliário, água, luz, telefone fixo e móvel, internet, computadores, fax, entre outros, que são necessários ao bom funcionamento dos conselhos tutelares. Parece ser meio óbvio isso, né, a necessidade de ter água, de ter luz, mas infelizmente na prática a gente não observa isso em todas as localidades. É interessante que muitas vezes o conselho sequer tem telefone, né, e assim, é interessante que o telefone é imprescindível para a atuação, porque para o conselheiro ser acionado, né, muitas vezes ele é acionado pelo telefone, né, tem um número do conselho que tem que ter um plantão para ficar durante a madrugada funcionando também, e simplesmente se não houver isso, é impossível de serem desempenhadas as atribuições dele. Bom, o inciso B, ele trata da formação continuada para os membros do Conselho Tutelar. Essa formação, nós estamos em período de eleição de Conselho Tutelar, nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, mas ela é imprescindível para o conselheiro poder desempenhar bem suas atribuições. O conselheiro nem sempre, né, em todos os locais, ele tem que realizar uma prova, né, durante o processo seletivo, então muitos deles sequer têm conhecimento específico sobre como tem que ser a atuação da área. E nessa situação que é imprescindível a gente ter a formação desses conselheiros, e não só a formação inicial, mas que seja uma formação continuada, né? É interessante que em muitos locais reclamam da atuação do conselho, falam que eles não sabem, muitas vezes, como desempenhar bem suas atribuições, mas muitas vezes a falta, né, dessa capacitação é por conta do próprio gestor que não oferece essa capacitação continuada que eles deveriam ter, né? No inciso C, tem o custeio de despesas dos conselheiros inerentes ao exercício de suas atribuições, então isso inclui diárias, transportes, quando for necessário esse deslocamento para outro município, e espaço adequado para a sede do Conselho Tutelar. E isso é importante a gente enfatizar também. Parece que é óbvio a necessidade deles terem um espaço, mas muitas vezes o conselho está incluído numa salinha dentro ali do CREAS ou numa salinha dentro da Secretaria de Assistência, e não pode ser isso. Ele tem que ter um espaço devidamente adequado para o exercício as suas atribuições, para fazer o atendimento de maneira privativa. Muitas vezes os assuntos envolvem situações constrangedoras e que tem que ter uma conversa mais a sós ali, viável, e infelizmente, se não tiver um espaço adequado, não será possível desempenhar as suas atribuições adequadamente. Continuando,
Outra despesa que deve ser considerado é o transporte adequado, permanente e exclusivo para o exercício da função. Neste caso, é importante lembrar a necessidade de ter um veículo, ter motorista disponível, para que, incluindo também sua manutenção, porque muitas vezes fornecem um veículo, mas depois não trocam pneu, não fazem nenhuma revisão, nada, e isso também não garante a segurança dos próprios conselheiros que vão atuar, né? Então, é importante a gente ter isso em foco. E, inciso F, fala do processo de escolhas dos membros do Conselho Tutelar. Importante lembrar que este ano é ano de eleição do Conselho Tutelar, uma eleição que ela fica a cargo da organização do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas as despesas, como a gente vê aqui, devem ser custeadas pelo município, pelo ente municipal. É uma eleição que ela é organizada no município, ela vai precisar de servidores para atuar, ela vai precisar de pessoas que estejam ali capacitadas a desempenhar suas funções, então é muito importante que o gestor de fato forneça essas condições. Vão precisar de cédulas nos locais que for manual. No estado de São Paulo, nós conseguimos uma parceria para as comarcas de mais de 300 mil habitantes com a Justiça Eleitoral, mas não é a Justiça Eleitoral que realiza essa eleição, ela na verdade vai só fornecer o empréstimo das urnas, mas as despesas, tudo isso continua a cargo do gestor público municipal. Então, é importante para que haja, de fato, uma escolha democrática nessa eleição. Por isso que, muitas vezes, vamos fazer de qualquer forma, isso vai influenciar no resultado que a gente quer da atuação dos próprios conselheiros. Se a gente não consegue fazer uma escolha democrática, que, de fato, o indivíduo vá lá e exerça seu direito a voto da maneira mais efetiva possível, nós não vamos conseguir escolher conselheiros que vão desempenhar bem as suas atribuições. Então, por isso que todo esse contexto, todas essas despesas são muito importantes, né? Não só para desempenhar materialmente suas funções, mas para que haja uma escolha efetiva e haja uma capacitação que faça com que o conselheiro seja o melhor conselheiro possível no atendimento dos direitos e na proteção das crianças e dos adolescentes. E mais um aspecto importante que traz no artigo 4º da Resolução 170 do CONANDA, no seu parágrafo 4º, é que cabe ao Poder Executivo garantir quadro de equipe administrativa permanente para o auxílio no exercício das atribuições do Conselho Tutelar. Então, é importante ter algum secretário, é importante ter agentes administrativos que vão ajudar com essas atribuições em relação ao conselheiro, porque o conselheiro ele tem a atuação de aplicar as medidas de proteção, mas ele também não tem ali atribuição, muitas vezes, de ter que ficar organizando certas coisas que cabe a ter uma equipe administrativa para aquilo, assim como não é responsável por fazer a limpeza, faxina do ambiente, a manutenção dos computadores. Então, isso é importante lembrar que o gestor tem atribuição e cabe ao Poder Executivo garantir isso para que seja desempenhado da melhor maneira possível as atribuições do Conselho Tutelar. Importante a gente lembrar também da vedação da utilização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para essas despesas, né? Nós sabemos que existe um fundo municipal que deve ser criado, se não existe no seu município, precisa ser criado, que ele vai estar garantindo recursos para a implementação de programas, mas há vedação expressa para a utilização do fundo no pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar, de acordo com o artigo 16, parágrafo único, inciso 2º da Resolução 137/10 do CONANDA. Então, muitas vezes tem locais que a gente é questionado, o CMDCA questiona a gente se não pode utilizar verba do fundo para o Conselho Tutelar e não pode. Essa verba tem que estar dentro do orçamento público municipal. O fundo é destinado a outros programas, é destinado a outras situações, já que o Conselho Tutelar não é um programa da infância. O Conselho Tutelar é um órgão imprescindível para a atuação da garantia dos direitos da criança e do adolescente. E também está previsto na própria Resolução 170, no parágrafo 4º, no artigo 4º, parágrafo 6º, que a gente já discutiu agora, que fica vedado o uso dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para quaisquer fins que não sejam destinados à formação e à qualificação funcional dos conselheiros tutelares. Então, é importante que aqui a única possibilidade de utilização do fundo, que é justamente para a formação e qualificação funcional dos conselheiros. Para todas as demais despesas, não é possível a utilização do fundo. Essa permissão está, inclusive, prevista na Resolução 137, que é a capacitação não só de conselheiros, mas de todos que atuam na área da infância, pode ser utilizado o Fundo da Infância para qualificar melhor esses servidores que vão trabalhar na área. Bom, agora vamos tratar do poder de requisição do Conselho Tutelar, que muitas vezes é utilizado de maneira inapropriada por eles e também muitas vezes não é tomada a devida proporção por aquele que recebe
o poder de requisição do Conselho Tutelar. Está previsto no artigo 136, inciso 3º do ECA, né, e que é a atribuição do Conselho Tutelar promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, no inciso A, requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, ou seja, todas as áreas que envolvem a proteção integral da criança e do adolescente. Mas temos que lembrar que esse princípio não é para o Conselho Tutelar simplesmente requisitar a todo momento. No primeiro momento, ele vai aplicar medidas de proteção, encaminhar para o serviço adequado. E se não houver esse atendimento espontâneo, que é a obrigação do poder público, e o atendimento prioritário, assim, aí que ele vai aplicar o poder de requisição dele para garantir a execução da sua decisão. Então, muitas situações a gente vê conselhos que, né, eles atiram para todos os lados, que eu brinco, qualquer aplicação de medida é com o caráter de requisição, mas não é assim que deve ser utilizado. E, por outro lado, o poder público muitas vezes só atua quando ele é requisitado e não tem atuação espontânea, só que, como a gente já viu, existe o princípio da garantia da prioridade do atendimento e deve ser observado pelo poder público de maneira espontânea, de maneira universal, sem que haja essa requisição do Conselho Tutelar. Porém, se de fato não for atendido esse encaminhamento feito pelo próprio conselho, nem que seja para ser feita uma avaliação ali e verificar que não é o atendimento daquela criança ou daquele adolescente naquele serviço, como muitas vezes ocorre, né? A criança é encaminhada para um serviço de saúde, nem sempre é uma situação que tem que ser atendido na área de saúde, mas nem que seja para ser feito o atendimento numa avaliação para falar, não, a criança não tem que ser encaminhada aqui, tem que ser encaminhada para um outro órgão, para um outro setor, né? Mas tem que ser feito esse atendimento da solicitação do Conselho Tutelar. E, lembrando sempre, se a atuação for colaborativa, com certeza o resultado seria muito mais eficaz, tanto de qualquer lado, né? Tanto do lado do Conselho, de não ficar ali querendo requisitar tudo, querer garantir a execução, quanto do lado do poder público, de fato contribuir, atuar em colaboração, para que as crianças sejam atingidas, né, na proteção integral dos seus direitos. Uma outra atribuição que é prevista do Conselho Tutelar para promover a execução de suas decisões é representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. É importante lembrar que as decisões do Conselho Tutelar, de acordo com o artigo 137 do Estatuto da Criança e do Adolescente, só podem ser revistas pela autoridade judiciária. Então, eu também sempre falo isso, né? Geralmente fica um bate-boca entre conselho, entre o servidor público, é para fazer isso, não é para fazer, né? Na verdade, o que deve ser feito, quem pode mudar aquela decisão do conselho, só é um juiz. Então, o interessado que discordar de alguma requisição que ele fez, de algum trabalho que ali o conselheiro está fazendo, ele pode judicialmente requerer essa reversão. Mas, lógico, como eu já disse, o importante a atuação melhor será sempre por meio de um diálogo, por meio da atuação coordenada, e não ficar essa troca de requisição, de representação do poder público, porque senão isso não leva a nenhum lugar e só faz perder tempo. Mas é importante lembrar que se quiser mudar uma decisão do Conselho Tutelar, será somente por meio de uma autoridade judicial, um pedido judicial. Agora, as consequências do descumprimento da requisição. Quando o Conselho Tutelar de fato requisita um serviço, é importante que seja atendido, porque isso pode ensejar o crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, já que é uma ordem emanada de um servidor público, o conselheiro tutelar ele é equiparado a servidor público para este fim. Também pode incidir na infração administrativa prevista no artigo 249 do ECA. Essa infração administrativa, ela fala não só do descumprimento dos deveres do poder familiar, mas o descumprimento de determinações do Conselho Tutelar e da autoridade judiciária. Então, é importante verificar que aqui coloca o Conselho Tutelar do lado da decisão judicial. Então, vai incidir tanto em crime de desobediência, como também na infração administrativa, e o próprio Conselho Tutelar tem poder de representar junto à autoridade judiciária para pedir a aplicação da multa, no caso, para o fundo da criança e do adolescente, que é a consequência direta da infração administrativa prevista nesse artigo. Também uma outra consequência é que o conselheiro ele pode representar o Ministério Público para garantir o atendimento devido, não só daquela criança, mas se o serviço de fato não existe, também vai ser por meio de um inquérito civil, uma ação civil pública, para que seja garantido o direito de todas as crianças num sentido mais amplo e, se for o caso, poderá incidir na prática de improbidade administrativa, conforme previsto na Lei 8.439 de 92. Bom, foram essas as matérias que a gente trabalhou no módulo de hoje, lembrando sempre da importância da gente dar uma estrutura para o Conselho Tutelar, senão o previsto no ECA trata-se de uma lei morta, então é muito importante com que a gente tenha esse respaldo material, esse respaldo técnico para a atuação dos próprios conselheiros, e quem é o responsável por garantir isso
é o ente público municipal. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos e até breve.